Estamos ao vivo de novo, aqui mais uma vez. Bom, vamos ver se hoje vai dar certo essa nossa brincadeira gostosa. Bom, hoje eu vou receber um amigo meu muito especial que eu queria apresentar para vocês, mas primeiramente Peraí que eu vou ter que adivinhar como é que se faz isso. Ah, tá aqui. Chegou. O Danilo, tá ouvindo já? Mas você tem que solicitar aí pra entrar ou não. Tem que entrar pelo celular. Tá me vendo? Deixa eu ver aqui. Ah, achei. Não tem. Tem que entrar pelo celular, Danilo. Tem que entrar pelo celular. Pelo computador não vai. Agora foi. Aê, chegou. Opa, Que isso? Que isso? Tá vendo novela? tava vendo novela. Que maravilha. E aí, cara, quanto tempo, hein? Sim, bastante. Deixa eu acender a, a lâmpada, porque Tô o chegando pretinho perto aqui que eu apareceu não tô aqui. vendo direito. E você vai querer tocar nesse assunto? Ih, verdade. Depois corta aí. Essa semana tá Não, pode polêmica, dar né? Você confusão, viu? né? Você tá. Mas é Mais ou bom, menos é bom, é acompanhei, né? bom. Você Mais tá. ou menos, né? Mas você tá por dentro aí? Deixa eu só diminuir aqui o Que... volume. Pronto, tô te ouvindo bem agora. Caraca, Danilo, quanto tempo, hein, brother? Eu tô até É... emocionado, sabia? Perdi as palavras. Pô, eu tinha feito um textinho bonitinho aqui. Mas é isso Tinha aí. preparado o texto? Não, É beleza, só verdade, quero tô te mais dizer live totalmente ao vivo. um abraço aí pro Tomás. Live totalmente ao vivo. Então a gente tá começando aqui. Se tudo der errado, eu corto e vou deixando as partes que ficaram melhorzinhas. O bom, eu te falei, né? É dificilmente alguém vai assistir isso daqui. Então, pois é, por causa disso eu tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. A boa é que a gente pode falar a besteira que a gente quiser, E depois você edita. porque depois eu edito porque a ruim é que poucas pessoas vão assistir, entendeu? Essa é, aliás, uma boa, é o lado pró, é o lado positivo de ter baixa audiência, né? A gente pode fazer o que quiser. Aliás, isso é um assunto a se pensar, sabia? É um assunto a se Eu pensar. acho Porque que ele... você, Ah, você não tá sendo um bom garoto propaganda, né? não, que isso. Não, mas a partir de hoje eu vou conseguir mais audiência, com certeza. Mas, mas eu tô falando dessa questão da liberdade mesmo. Aliás, é até uma boa questão para a gente começar. Você não acha que quanto mais responsabilidade, menos liberdade tem o ser humano? Quanto mais responsabilidade, menos liberdade. Menos liberdade. É... Depende muito. Se você coloca. A gente tem que pensar também o que, que se entende por liberdade. Aham. Você pode estar você pode estar no campo de concentração e ser uma pessoa livre. Sim. É Como o Danilo, Vitor você Frankl. pode ver, por exemplo, Em Busca de Sentido de Viktor Frankl, que Tá me ouvindo a legal? pessoa Tá me ouvindo legal? sofreu. Sim, sim. Não.
E onde que a liberdade não está limitada ao espaço físico, né? Mas sim como você consegue olhar a vida e enfrentar essa realidade, né? Quais são as Aham. ferramentas que você tem para poder conseguir dar uma resposta para essa realidade, né? Sim. Muitas vezes essa resposta não pode ser física, não vai poder ser física, e essa resposta vai ter que ser de uma maneira transcendental, né? E aí que é a questão do sentido. O sentido que você dá à sua realidade, isso pode te ajudar a perceber isso como uma prisão ou como uma liberdade. Aham. É certo que o que a gente vive hoje, às vezes, por exemplo, dependendo da pessoa, você vai perguntar e o que que é o confinamento para você? Ah, é uma prisão. Para outros não. Ah, tá sendo um momento para encontrar comigo mesmo. Ah, tá sendo um momento para eu Caraca, é poder fazer as verdade. coisas que eu gosto, não tinha tempo. Ah, tá sendo um momento para eu passar mensagem para pessoas que eu tinha me distanciado, né? Para ter um tempo para as pessoas que eu amo e que estão longe de mim, e eu não tenho como fazer, né? Então, assim, Caraca, é verdade. muito depende o sentido que a gente coloca nas coisas, né? Aham. Então, assim, a partir desse sentido que a gente evoca das coisas, a gente pode atribuir um sentido de liberdade ou não. Isso depende muito de como a gente, da nossa perspectiva. Perfeito. Irretocável. Já começou filosofando, é isso que eu gosto. Deixa eu te contar como é que tá a minha. Deixa eu te contar como é que tá a minha fase de vida aqui no Instagram. Eu tô numa fase meio transitória, assim. Porque eu comecei essa. Comecei a a querer me tornar público, vamos dizer assim, por Ah, causa do design, eu queria compartilhar essas técnicas. O mote era esse: técnicas básicas de design para empreendedores. Só que, cara, eu tô percebendo que a minha vibe é outra, entendeu? A parada que eu quero é problematizar, é pensar sobre as coisas. Só que eu não sou tão inteligente para propor soluções, mas também não sou tão idiota a ponto de ser alienado do que eu consigo enxergar na frente dos meus olhos. Então eu tô nessa fase assim meio de tentando coisas novas, vamos dizer assim, sabe? Tentando ver qual é a linha editorial que eu vou colocar aqui nessa rede social e como é que eu vou poder contribuir com esse meu conteúdo. Então, paralelo a isso, eu tenho consumido bastante desse material de marketing digital e produtos para internet, coisas nesse sentido. Eu estou percebendo que tem muito contador de história, muito picareta querendo vender coisas, sei lá, para fazer dinheiro, por superfaturando dados que são banais. E olhando isso, eu notei que eu tenho amigos muito fodas que têm histórias de vida muito impressionantes e que podem contribuir muito com a sociedade, com tudo que passaram. E aí eu tive essa ideia de convidar algumas pessoas para virem aqui conversar comigo. E aí, pô, você foi o primeiro maluco que tocou. Parabéns, obrigado. Eu acho que você é tão maluco quanto eu para ter a coragem de abrir uma câmera ao vivo só e um minuto, que começar eu a acho que a falar, internet. sei lá, qualquer besteira e passar A pela. inter... Deixa eu ir para outra. Tu me escuta bem quando eu falo ou o quê? É porque eu não te vejo muito Tô bem, ouvindo então eu não legal. sei se é não sei se é a internet Eu daí também ou daqui que não sei. Deixa eu tentar trocar aqui a minha internet. aí fica picotando. Teve um momento só, né? Mas... Melhorou? Sim, sim, agora te vejo. Melhorou legal? Sim, 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 sim. Te escuto Ah, e então é te minha. vejo. Então é isso. Então eu decidi convidar algumas pessoas. Cara, uma parada que tá me incomodando muito é esse chat. Fica bem em cima da tua cara, eu não consigo te ver. Como é que eu tiro isso? Ah, consegui. Perfeito, agora tá legal. É, e a minha ideia é essa, entendeu? Com pessoas com histórias de vida que, na minha opinião, são extraordinárias, como você, que, pô, aliás, a minha teoria é o seguinte: um cara, porra, jovem, bem sucedido, bem relacionado, vamos dizer assim,
saiu da zona de conforto, vamos dizer, pô, você tinha uma vida que todo jovem queria ter, tava empregado na tua área, ganhando bem, imagino, era uma empresa grande, né, que você trabalhava. Aí decidiu largar absolutamente tudo para virar padre. Eu, na minha humilde opinião, acredito que isso sim é vocação. Eu acredito que isso sim é vocação, entendeu? Quando você segue alguma coisa que você acredita, alguma coisa que faz de fato sentido para você, e que você realmente acredita que pode contribuir com a sociedade sem nenhum lucro na sua vida, né? Nenhum lucro aos olhos do mundo, vamos dizer assim. Então, eu queria meio que passar por essa história, se fosse possível. E aí a gente vai conversando, a gente vai trocando. Primeiro de tudo, você quer falar alguma coisa? Quer fazer uma colocação? De maneira rápida? O que eu imaginei inicialmente foi ter um papo assim de 1 hora. Depois a gente pega esse vídeo, joga lá no YouTube, deixa aqui também no Instagram à disposição. E se sair alguma coisa muito genial, com certeza vai sair. A gente faz uns videozinhos para colocar. E outra coisa interessante é que fica uma memória, né, cara? Uma memória. Porque a gente está virando uma sociedade muito visual, né? E as memórias estão se perdendo. Sim. Então fica esse registro aqui na nossa história. Esse que eu acho, se tudo der errado, se não der resultado nenhum, eu acho que vai ser um marco importante tanto na minha vida quanto na tua vida. Esse registro. Registrar essa história. Entendeu? Oi? Já tá dando certo. Então vou começar apresentando, né, pra quem não conhece. E para quem vai ver a gente aí, me apresentar para quem não me conhece, né? Porque não vai estar só aqui nesse momento, como você está dizendo, vai deixar o vídeo aí para as pessoas verem. Se você concordar, claro. Eu vou passar um termo para você, sua responsabilidade. Sem problema. Eu sou Frei Danilo Souza. Frei Danilo. Frei Danilo. O que é isso, Frei Danilo? Eu sou um frade agostiniano recoleto, então para quem não consegue fazer associação, eu sou como se fosse eu sou um religioso como São Francisco de Assis, só que eu bebo da espiritualidade de Santo Agostinho, né? Então aí eu sou uma rama do agostinianismo, que somos os agostinianos recoletos, né? E aí seria para um outro momento explicar como é a espiritualidade. Aí é muito complicado. Né? Então, o pessoal não entende, vai ter que ser aqui tem que ser rasteiro. Sim, é só para orientar assim. Quem é esse? Eu sou esse, eu sou um frei religioso, tenho 32 anos. Sim. E por enquanto não é padre ainda, tá a caminho de ser padre. Sim, termino agora em setembro eu começo o último ano de teologia. Né? Boa. Um caminho mais. Começo o último ano de teologia, daqui uns 2 anos eu posso te casar já, não te preocupe. Mas tem algum título? Tem uma aula, já anota. Tô aguardando, esse aqui eu tô aguardando. Só falta isso. Claro, tem a titulação como bacharel em teologia. Não, quero dizer assim, é só frei ou tem diácono, alguma coisa assim? Sim, esse é o caminho normal, mas tipo, dentro da ordem religiosa já sou frei. Eu posso fazer opção pelo sacerdócio ou não, posso ficar só sendo frei. Né? Entendi. Mas enfim. Bom, você é frei, quer dizer que você já fez aqueles votos? Sim, já fiz os votos de castidade, obediência e pobreza. De maneira rápida. Já começo falando aí como é que foi a mudança da história, não? É uma boa ideia. Bom, a gente se conhece. Tá. Eu acho que eu tinha 3 anos de idade, né? Quando a gente se conheceu? Não é pra tanto. Faz muito tempo, mas não é pra tanto. Minha mãe me colocou na catequese, lá aqui na Santa Mônica. Tu tem quantos anos agora? Tem 23. Agora? 23. Não, você não tem 23 não, nem... 23. Ó, 23, você falou que tem 32?
Tenho Nossa, 32. meu Deus. Brincadeira, eu tenho 30 anos. Tem 30 30 anos, anos. né? A gente Então se conhece eu há uns 20, pelo menos. pelo menos 20 anos. É, 22 anos, mais ou menos. Você devia ter uns 8 anos. 22. Que eu te conheci. É, Uns 22 anos, né? É... muita De maneira história, muita resumida, história. assim, é, é que realmente tem uma diferença entre vocação e Uhum, o que você e ocupação, profissão, né? uhum, Tem coisas que são que elas se encontram realmente, que é realmente as capacidades que você tem, que você vai começar a uhum, discernir o que você pode fazer da vida, né? Em outra linguagem teológica, os dons que você tem, que uhum, você pode, e aí se orientar o que você pode fazer da vida. Tem um sentido de realização, onde uhum, você vai, no que você está exercendo na sua vida, você se sente realizado como pessoa, como ser humano, e isso dá um sentido à sua vida. E tem a questão o sentido de pertencer a um grupo, pertencer a alguma coisa, né? Tanto a vocação quanto a profissão tem, mas qual seria a diferença? A vocação é realmente seria esse chamado que Deus te faz para que esse chamado especial que só você pode fazer. Tipo, só o Alan uhum, Bruno pode inventar Mutualab, não sei. É só o Alan Bruno. Então, uhum. uma coisa que só o Alan Bruno vai poder fazer e Deus te chama para fazer essa coisa. Independente se vai ser padre, Independente vai da ser área isso. da vida que você está Sim, dizendo. né? Não, e não necessariamente na tua profissão, né? Por exemplo, Alan Uhum, Bruno tá com todo esse projeto aí, mas não sei, daqui a um mês vai salvar a vida de uma pessoa no meio da rua. É um uhum. chamado especial que você tem, não sei, né? Isso é em umas claves assim bem rasa seria esse chamado especial que Deus faz para cada um de nós de uma missão que Ele vai confiar a gente, né? Então, dentro desse patamar, né, aí começou assim minha questão vocacional. Tá certo que quando eu era pequeno, você lembra, eu me Uhum. imaginava sendo sacerdote, né? Mas por causa de assim de alguma série de coisas, eu era um pouco, confesso que eu era um pouco nerd com as coisas, com as questões da igreja, né? Então, tipo, sabia responder tudo, não sei o quê. Aí todo mundo chegava assim: "Ah, não, vai ser padre, que não sei o quê, vai ser padre, Uhum. não sei o quê". Ah, e aí então teve uma hora que eu enchi o saco, né? Não, não vou ser padre, vou casar, ter filho, vou namorar, não quero saber disso não. O Vou fazer rebelde minha faculdade, é, tipo, se então rebelou. por muito tempo eu neguei totalmente a questão, Uhum. assim, ser padre, né? Totalmente neguei, não, não quero, isso não é para minha Uhum. vida. E realmente, quando depois eu comecei a cursar ciências contábeis, né? Trabalhei na área há 5 anos. Dentro desses 5 anos que eu trabalhei na área, 2 anos foi dentro de uma multinacional, muito reconhecida dentro da área de auditoria. É, pois é. E aí foi quando mais ou menos eu comecei a me questionar, né? Por exemplo, eu passava o final de semana na igreja, né? E assim, para mim eu me Uhum. sentia muito bem com isso, me sentia realizado e sempre buscava algo mais, né? Então, tipo, Uhum. fazia trabalho social, além de estar trabalhando com catequese dentro da igreja, buscava outras coisas que enchesse meu coração, né? Porque eu sentia que faltava algo Uhum. mais, né? Tava buscando algo mais assim, mas não sabia o que que era. E eu via também, e Uhum. me sentia também realizado no trabalho, né? Então era uma coisa Sim. que eu gostava, que eu me dava bem, gostava de analisar as contas, de buscar os erros das pessoas, né? E fazendo esse trabalho assim, me sentia realizado também, mas chegou um momento que eu comecei assim, caramba, eu tenho duas coisas que eu gosto de fazer na minha vida, né? Uhum. Meio que é, tipo, é isso. Sim. E o que que eu vou fazer? Porque assim, para eu continuar bem no meu trabalho, eu acho que eu vou ter que me dedicar mais, sabe? Eu vou ter que eu eu queria ir para outra loja, né, outra área de serviço. Eu queria ir para a auditoria realmente, e se eu conseguisse ir para a auditoria, eu ia ter que começar a viajar e já não podia mais estar dentro tipo, final de semana, assim, nas coisas da igreja, né?
E aí, nisso eu comecei a pesar, caramba, para eu crescer na minha profissão, eu vou ter que me dedicar um pouco mais, eu vou ter que deixar mais esse outro lado que eu também gosto muito, né? Mas aí ao mesmo tempo eu cheguei assim, olhei para o outro lado, mas será que também eu não posso me dedicar plenamente a esse outro lado que eu vejo também que enche meu coração? Então essa foi a pontinha que chegou assim, Parece que caramba, ligaram, que... parece que ligaram o aspirador de pó aí. Não, aqui não. Não? Não. Foi só o meu. Tá chiando, pode ser esse fone também. Tá chiando. Mas vai, segue. Mas você mantinha, tipo, você mantinha vamos chamar de inquietação, assim, durante todo o processo de arrumar emprego, de conseguir o trabalho que você queria, ficava aquele negócio, tipo, pô, eu quero ser padre, isso daqui não tá me preenchendo, isso daqui não é suficiente. Ou realmente como é que foi Não, a não tomada de de maneira decisão? direta, né? Foi um Não de processo que foi maneira direta, acontecendo? né? Que foi, sim, que é justamente que eu estava falando da questão de assim, por uma parte eu negava e Aham. por uma outra parte Tô veio negando. de uma forma tangencial, né? Então assim, Aham. não foi algo direto assim, quero ser padre. Não, foi algo que assim, eu fui percebendo que tinha uma coisa que tinha um tipo de vida que enchia meu coração. E a partir desse momento eu Aham. comecei a me questionar, o que é isso, né? A partir desse Hum. momento que eu me permiti abrir a porta de novo e chegar assim, Aham. Senhor, é o sacerdócio, não é o sacerdócio. E aí que foi uma série de outras Ah. descobertas, né? Tipo, Então, o assim, a trabalho partir começou desse a momento. te puxar tanto, que chegou no momento que você tinha que decidir. Ou progredir no trabalho e largar a igreja. E aí, nesse Não momento que largar a igreja, você né? Tipo, diminuir bastante a minha dedicação que eu tinha o naquela época convívio, para a né? igreja. Sim. É, E aí, diminuiu o e do convívio. outro lado era. E do outro lado pô, será que não podia me dedicar totalmente a isso, sabe? Aham. Essa foi a primeira pedra, o primeiro toque, e aí foi quando eu comecei a, a abrir mais espaço para o discernimento, né? Então, quando teve um dia que eu me deparei com a passagem do jovem rico, né? Tipo, tá certo, tu já faz tudo isso, Danilo. Tu já é catequista, tu já tu vai à missa todo domingo, é, Aham. E agora? mas tá te faltando uma coisa no teu coração, cara. Tipo, tá faltando uma Aham. coisa no teu coração, tu tá sentindo essa coisa no teu coração. E aí vai, né? Larga tudo, vem e segue-me. Então foi a partir É. desse ponto que eu cheguei e me permiti assim, não, tá bom. Eu vou me permitir a fazer um discernimento vocacional. Então busquei ajuda para fazer esse discernimento. E aí eu tive 2 anos em discernimento, né, para ver se eu entrava no seminário ou não. E é toda uma questão assim, isso é a primeira etapa, né? Até Aham. hoje eu tenho que discernir essa vocação. Até Ah, hoje eu não, tenho que sim, renovar claro. esse sim. Mas o baque, assim, a parada forte, foi essa primeira tomada de decisão, né? Sim. Como é que eu fico imaginando como é que foi a conversa, assim? Como é que você chegou em casa, um trabalho normal, trabalho bom, jovem, fala, olha, vou largar tudo, juntar minhas malas e ir embora ser padre. E agora? E aí? Entendeu? Quando foi? Eu quero saber como é que foi esse estalo, assim. Tipo, você lembra você lembra de como foi? O, é o, a conversão de Santo Agostinho. Toma e lê. Quando ele abriu aquela Bíblia e viu lá, caraca, Romanos 13:13, né? E Sim. aí, Sim, sim, sim. quando foi até o teu, caraca, é isso. Vou largar tudo. Eu acho, Levantou da mesa eu do acho que trabalho, puto, fechou o computador. Essa merda não vai me levar a lugar nenhum. Vou embora. Vou ganhar alma. não, não, assim, eu acho que
tudo é um processo, né? É um Ah, processo de. nada foi assim, não teve esse estalo. Foi aos poucos. Pode ser que o estalo para ganhar coragem, eu acho que foi a leitura do Jovem Rico, né? Aham. Mas cada etapa. Ah, caiu, caiu. Caiu, caiu, Voltei. caiu. Caiu assim, a cada etapa. Cada etapa que eu vou passando tem um desafio novo, um discernimento novo que eu tenho que fazer, né? Mas eu acho que aí o que me deu coragem foi me encontrar com a passagem do Jovem Rico, né? Que é assim, Danilo, é verdade, tu tem se dedicado, mas assim, tem um espaço no seu coração que só vai ser preenchido com uma outra coisa. E não é exatamente o que você está fazendo. Então aí eu fiz a opção, né? No meio disso tudo, minha mãe foi um pouco cúmplice, porque Ah, ela acompanhou? ela acompanhou, tá? Eu ia fazer os encontros vocacionais, então dizia que ia fazer retiro, ou não sei, que tinha um compromisso com o trabalho, que tinha que viajar. E Nossa, tá aí, muito para ruim ela, eu fui agora. com. Tá muito ruim, não tô conseguindo não entender nada. Pera Peraí, deixa eu mudar de sala. A Terezinha então foi culpada, né? Depois ela ficou fazendo drama lá, fazendo drama, chorando. Não foi culpada. Foi. Me apoiou. Ó, melhorou bastante, cara. Melhorou bastante. Só não tô te vendo. Pera, Ai, caraca, pô. Agora sim. Olha lá, tô vendo até teu rosto agora. Ah, agora é top. deixa eu ver aqui. Pô, perfeito. Deixa eu fechar a porta. Acho que tá aqui na nossa sala de recreio. Eu tava no meu quarto. Ah. Você tá onde mesmo? A gente esqueceu desse detalhe, né? Faz 4 anos que eu tô vivendo na Espanha, né? Aham. Fazendo teologia aqui na Na... Espanha. Tô em Onde Granada. mesmo? Granada, Granada. Granada. Como é que tá a pandemia aí? Olha, Tá todo aqui tá mais ou mundo menos. recolhido? Ou tá todo mundo recolhido? Sim. Tá mais ou menos controlado, né? Aqui a gente vai passando pelas fases. Acho que aqui em Aham. Granada tá indo para a fase 3 ou já tá na fase 3, né? Aham. Então, Que é assim, o quê? vai levando. Pode ser na rua? Sim, com máscara e com proteção, né? Você vai no mercado com luva, Ah, aqui também, aqui né? também. Pô, tá perfeito agora, Danilo. Agora tô te vendo perfeito, ouvindo legal. Que bom, que bom. Onde é que a gente parou? Vamos lá, tua mãe foi cúmplice então, de toda essa história. Ela foi te aconselhando? Não, ela foi cúmplice no sentido que eu confiei a ela que ia fazer esse processo, né? E Ah, que ela me acompanhou no processo, né? Por mais que aham. ela de uma parte não queria, ela foi esse apoio, né? Que eu confessei com ela que, olha, eu estou sentindo isso, gostaria de fazer o discernimento vocacional, tem que ir para Maringá fazer os encontros vocacionais, Ah, aí eu comecei maravilha. Ah, eu não tinha no Rio de Janeiro, né? Nem tem aí. ainda, né? Quê? Acho que nem tinha no Rio de Janeiro. Eu acho que chegou um promotor vocacional aí, mas eu não tenho certeza não. Acho que é o Dom Frei. Tem um nome, um Frei nome. André e Frei Gustavo. É? Didier, não é? Frei Didier? O que ele é? O Didier tá no colégio, se eu não me engano, né? Ele não é O Frei promotor Didier. vocacional, não? Mas assim, quem sabe responsável dentro da paróquia, mas assim, os promotores responsáveis pela parte sul no Brasil é o Frei André e o Frei Gustavo Barbieri, Ah, um bem alto. entendi. Né? Aham. Tá. E aí começou o teu processo, você largou, pediu as contas e começou o processo. Ou não?
Não, inicialmente eu fiz os encontros vocacionais e aí quando Aham. chegou um momento assim, sim, eu vou entrar e aí sim, eu pedi as contas, né? É, Só pediu as é contas depois da, de tomar a decisão. sim, de ter tudo encaminhado. Pedi as contas aí depois saí e fui, né? Tudo encaminhado, Entrei dia encaminhado por 20. quê? Eu lembro que você passou um tempo meio no limbo, assim, não foi? Esperando, aguardando alguma resposta. Você Isso foi foi. quando eu fui. Não foi tanto, né? Mas foi quando eu fui vim para a Espanha, né? A Ah, etapa tá. de passada do postulantado para o noviciado, estava aí sem saber se ia ter noviciado, se não ia ter noviciado, Aham. né? Aí, mas foi tudo certo. Foi o período mais ou menos das férias normais de dezembro e não, não foi grande perda. E a minha dúvida é, como é que você teve certeza disso? Porque é uma decisão muito importante, né? É uma coisa assim que você Sim. vai. Por exemplo, quando você foi escolher contabilidade, você tinha 17 anos. Eu hoje em dia acho gente de 18 anos é, tá ao vivo, a gente tem que medir as palavras, né? Esse que é o, esse é o problema. Mas hoje em dia, eu enxergando as pessoas de 18 anos, acho que elas são um pouco. Não são preparadas para escolherem uma vocação para a vida inteira. Se é que você me entende. Entendeu? Mas, Sim, mas depois você já estava formado, estava trabalhando. E aí, pô, você estava em total consciência dos seus atos de escolher o que era melhor para você. Mas é uma decisão de. Não é assim, pô, vou abrir uma conta no Instagram. Não, não é assim. É uma decisão de vida, assim, sabe? Você vai criar um laço para o resto da sua vida. Então, se você quiser trocar de profissão, é muito fácil. Quer dizer, muito fácil. Você faz uma faculdade ou estuda alguma coisa, ele troca de profissão. Mas para ser padre, eu imagino um compromisso assim. Ou e casar também, casar, ser padre. Tô falando de coisas que duram a vida inteira, sabe? é a mesma coisa, justamente a mesma coisa do casamento, né? Por exemplo, quando É, você, toma essa decisão. para quando você vai se casar, antes de você se casar, você tem que conhecer uma pessoa. Ah, mas o Você processo conhece uma, do casamento tem um namoro ali ainda, né? A gente pode dizer que o seminário é como se fosse um namoro. sim, sim. Ah, e tem seminaristas Antes, que desistem. tem seminarista que desiste, tem freio que desiste, tem padre que desiste, né? É como casamento, Não tem gente que tem se separa, casado que né? desiste, né? Mas eu acho que ninguém chega no altar pensando em desistir. Esse que é o meu ponto, é o Sim. pré, entendeu? A coragem de falar, caraca, vou largar tudo e seguir sei lá. Porque eu fico imaginando uma coisa. É como, por Falando, exemplo, a fase do você se apaixonar por uma pessoa, né? Quando ah, você se apaixona por uma pessoa, você tem uma força muito grande de você que você quer estar junto dessa pessoa, quer agradar essa pessoa e não importa, tipo, as outras pessoas, tipo, não importa outras mulheres, não importa outros homens, o que você tem de especial é essa pessoa e você quer essa pessoa, né? ah, Então, assim, com o passar do tempo, esse amor vai crescendo e pode chegar a um matrimônio, né? Então, assim, o mesmo caso da gente, a nossa formação é larga justamente por causa disso. Você vai conhecendo essa realidade, não de todo, mas você vai conhecendo essa realidade até chegar a um comprida, comprida. sim, eu posso abraçar essa vida realmente, né? Aham. Ou não tenho condições, né? Mas isso é um processo também que também leva muita sinceridade, muita humildade, no sentido de saber reconhecer suas limitações, saber reconhecer seus defeitos e colocar para se trabalhar, né? Porque esse eu acho que é o processo mais doloroso que a gente tem que passar, né? O processo de O autoconhecimento. autoconhecimento, onde a gente vai ter que chegar É. assim, caramba, Sabia que eu tô aqui estão ouvindo? os meus. O que você está ouvindo? Tô ouvindo muita gente falando que é esse processo que está adoecendo as pessoas
de ficarem presas dentro de casa. O processo de autoconhecimento mesmo, já que, sei lá, quem tem a oportunidade de ter em casa, claro, e quem tem a oportunidade de ter em casa sem fazer nada, ganhou muito tempo para pensar, para se conhecer, para ver, testar os seus próprios limites mesmo, né? De conviver, olha que absurdo isso, de conviver com as pessoas que habitam a sua casa. E aí você tem a oportunidade de conhecer o próximo melhor, é meio louco, né? Mas você tem a oportunidade de conhecer a si mesmo. Isso, muita gente não está sabendo lidar com essa situação nova, justamente por isso. Falta autoconhecimento. É porque assusta, né? Assusta? A gente, como ser humano, a gente não é só mar de rosas, né? A gente não é só coisas boas. A gente tem as nossas coisas ruins também, né? A gente tem as nossas dependências, a gente tem os nossos interesses, e é muito difícil, né? Como eu tinha um irmão de comunidade que eu falava, caramba, tu tá, como é que é? Tu tá com ciúme, né? Aí veio o lado machista, eu com ciúme? Não tenho ciúme, que não sei o que. Calma, é um sentimento humano, todo mundo tem ciúme. Masculinidade Todo mundo tóxica. tem ciúme. Não vou entrar em detalhes. Todos nós temos ciúmes, né? Então como todo sentimento do mundo, né? Todo mundo sente raiva, todos os sentimentos humanos a gente experimenta, né? Só que em alguns casos a gente tenta evitar, a gente tenta negar que a gente tenha esse disfarçar, a gente tenta negar esse sentimento que a gente tem, né? E o sentimento é ruim? Não, o sentimento é um sentimento, né? Não é nem bom nem mal, né? O que vai diferenciar é o que você faz com esse sentimento, né? Por exemplo, você percebeu que você tem ciúme da tua namorada, o que você vai fazer com esse ciúme? Você pode ser uma coisa positiva ou uma coisa negativa. Coisa negativa, Claro. Começa a enlouquecer. Meter Coisa positiva. Uma vaca que tá de papinho com ela. Coisa positiva. Perceber, caramba, eu amo essa pessoa é importante para mim. Essa pessoa é importante na minha vida, né? O que eu posso responder diante dessa realidade que essa pessoa é importante para mim, né? Então, assim, o mais difícil é realmente que em clave agostiniana é essa vida interior de autoconhecimento. Eu vou e traduzindo que pro pessoal, pro leigo. Eu vou traduzindo pro leigo. vai. Vai. Traduzindo o que eu falei. O Tá. espanhol. Na chave agostiniana. Sim. Perdão. Oi, Gé. Saludo, Gé. Jéssica. Tô mandando um oi aí. Deixa eu tomar aqui o nosso delícia. Então, falando em linhas agostinianas, né, o processo de interioridade, né, que é essa busca interior de si mesmo, e que a gente acaba encontrando a Deus dentro dessa busca de uma pessoa mesmo. Aí essa é espanhol, de uno mesmo, não? Essa busca de si mesmo. Pode ir, né? vai tranquilo. E que no confinamento isso está sendo provocado não de maneira voluntária, né? Tá de uma maneira involuntária, as pessoas estão tendo que ficar em casa, as pessoas já viram todas as séries possíveis do Netflix e não sabem o que fazer, estão desesperadas, né? O que eu vou fazer agora? Né? E é uma oportunidade, né? A gente sempre pode ver essa realidade como uma coisa negativa ou como uma oportunidade. O que eu posso fazer com isso? Milhares de coisas. Na primeira coisa, se conhecer dentro da tua linha de trabalho, né? Eu preciso me conhecer para eu poder sacar o melhor de mim dentro das minhas ideias, da minha empresa, do meu empreendimento. Eu tenho que conhecer quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas debilidades e quais são as minhas fortalezas, né? Cara, eu vou te dizer uma coisa. Esse processo que eu estou lidando agora de redes sociais, rede de exposição no vídeo, de exposição das ideias na timeline do próprio Instagram,
é um processo de autoconhecimento baseado na porrada. É uma parada muito forte, assim, exato. Você é obrigado a se enxergar de fato, sabe? Primeiro que o vídeo tem esse impacto muito forte, né? De você poder se ver como as outras pessoas te veem. Você se vê de fora, assim. E aí você começa a reparar nos seus trejeitos, no jeito que você fala, no seu tom de voz. E quando você, além disso tudo, além do seu próprio auto-julgamento, né? Você está tomando consciência daquilo que você é perante a sociedade. Quando você expõe as suas ideias são contrariadas, são colocadas à prova, ou são contraditas pelo público, pessoas que você nem conhece, e aí que você precisa ter esse autoconhecimento vai sendo trabalhado, sabe? É muito interessante passar por esse processo. Eu recomendo a todo mundo, de verdade, recomendo a todo mundo. É um negócio assim que você vai aprendendo, não tem como não. Se aí, mesmo que não dê resultado nenhum, resultado que eu digo no sentido financeiro, ou de fechar negócio, ou de conseguir mais clientes, mas para a pessoa, para o ser humano, é uma coisa muito, muito boa de se tocar. Principalmente para quem tem autoestima baixa. Ó, passa rapidinho. Você começa a ligar o fone, você começa a dizer, pô, mas não é bem assim como as pessoas falam. É isso, exatamente isso. Você deixa de confiar na opinião do outro. Porque você está vendo o que você está vendo. Entendeu? Uhum. Interessante. Bom ponto, Danilinho, bom ponto. Redes sociais, igreja, tudo a ver. Autoconhecimento. É isso. A vida mesmo. Boa vida, cara. Interessante. Uhum. E... É engraçado como hoje em dia a internet é como se fosse um órgão externo da gente, né? Que muita gente não consegue pensar a vida sem internet. Muita gente não consegue pensar a vida. E tá aí para distrair. Tá aí para distrair a gente, né? Quanto mais você gasta tempo aqui nesse aparelho de celular, menos você consegue acender o sinal para essas coisas mais triviais, né? Quando você perde muito tempo olhando a página do amigo, ao invés de cuidar do seu próprio serviço. É verdade, tudo isso. É como tudo na vida, né? Pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Pode aprimorar as suas virtudes, como também pode alimentar os seus vícios. Sim. Tudo, né? A internet pode melhorar as suas virtudes ou piorar os seus vícios. Bruno Holland, 2020. Pronto. Filosofando. Sim, com certeza, né? A internet, com um clique, você pode ir do céu ao inferno, né? Você pode encontrar de tudo. E você pode, mesmo as coisas boas, se elas são muito, elas te tomam tempo de outras coisas, elas acabam se tornando algo negativo, né? Por exemplo, água. Exato. A água é muito bom, mas se você tomar muita água, ela vai chegar um momento que vai fazer mal pro teu organismo, vai dilatar o seu estômago e você vai ter aí um probleminha, né? Então, assim, tudo na vida, se você não tem um bom equilíbrio dentro do que você é, né, eu acho que aí essas coisas, mesmo que assim, a gente entendendo como bem, como algo bom, isso acaba de certa maneira prejudicando, né? Pois é. E qual é o processo da vida religiosa? Assim? Você tem uma rotina, você acorda, tem que rezar, a vida do padre é só rezar, a vida do freio, do irmão assim, nessa e fase... Você faz um padre? Trabalho? Hoje em dia, como frei, né, assim, nessa fase que eu ainda estou em fase de formação inicial, né, ou seja, dentro da filosofia e teologia, eu ainda não terminei a teologia, né, então essa nossa missão maior, entre aspas, é o estudo, né? Então, por exemplo,
Eu tenho oração normal pela manhã, pela meio-dia e pela tarde, antes de dormir. A gente tem a oração, né, que a gente chama de completas. E da agora a questão dos estudos, né, da teologia, dedicar aos estudos, e também a gente faz pastoral, né? Cada um de nós, não agora com coronavírus, né, obviamente, mas cada um de nós tem um serviço pastoral. A gente, uma vez por semana, tem uma pastoral que a gente se dedica, né? E E a aí vamos ver Gabi, aqui beijo, a Gabi. Gabi mandou uma pergunta. Gabi, com a Como é quarentena que tá as missas são as virtuais. O missas? que você recomenda para aproveitar o máximo a Eucaristia espiritual quando em casa, com todas as A Gabi tá no distrações ao México, tá na nosso Colômbia. redor? É México ou Colômbia, Colômbia, eu né? acho, né? É. Colômbia, eu acho que é Colômbia. E aí, é interessante, você tá aproveitando o gancho da pergunta dela, você falou que estão fazendo a. Como é que é? Fazendo pastoral, né? A pastoral também está sendo virtual? Como é que está sendo? Nesse exato momento a gente não está tendo pastoral em si, Colômbia. né? Viu? Eu estava certo. A gente não está tendo pastoral em si, né? Por exemplo, eu acompanhava a gente eu estava numa pastoral de promoção social, né? Uhum. Então a gente estava com os jovens de um bairro mais longe daqui, né? Que aí Uhum. com algumas situações específicas, assim, precisando, então trabalhando com orientação de virtudes, a gente estava lá nesse bairro, né? Então agora Antes da pandemia. com, antes da pandemia, mas agora com a pandemia a gente não pode se reunir, né? Agora, Uhum. no próximo mês eu acho que a gente vai poder se reunir, mas por enquanto está suspenso. A questão, agora respondendo a questão da Gabi, eu acho que fazendo uma preparação, né? Se conscientizando que a gente vai para a missa, né? Como é que a gente faz isso, né? Eu acho que a gente reservar um tempinho para isso, né? Antes da celebração, né? Para poder realmente chegar, silenciar o nosso coração, silenciar a nossa mente, para poder sintonizar com esse momento, né? Porque, por exemplo, a gente faz mil e uma coisas ao mesmo tempo. Então, em muitas situações a gente está indo para a missa, mas tipo 5 segundos antes a gente está respondendo uma mensagem no celular, né? Ou a gente está vendo um vídeo no YouTube, ou a gente está fazendo qualquer outra coisa, né? O que acontece? Quando a gente vai para a Jantando. missa Tem gente que aproveita para jantando. jantar durante a missa. Mas, anyway. Então, quando a gente vai dentro dessas situações, a gente ainda está com isso, né? A gente ainda está pensando na mensagem, ainda está pensando no vídeo. Então, e aí a nossa mente faz conexões muito rápidas, né? Então, é uma mensagem que você conecta com outra coisa, com outra coisa, com outra coisa, e você acaba perdendo esse momento, né? Então, assim, o que eu aconselho realmente é se preparar para esse momento, né? Aí depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que com 5 minutos antes da missa vai conseguir fazer isso. Tem gente que vai precisar de 30 minutos. Caramba, estamos aqui, Senhor, eu quero preparar para esse momento. Não sei como eu vou me preparar, né? Ser sincero, começar a conversar com Deus, colocar para Ele suas dificuldades, agradecer, não sei, né? Aí vai surgir do teu coração nesse momento. Mas o que eu aconselharia é isso: antes da celebração, ter um momento para você Rezar um ter terço, com Deus. talvez. Rezar um terço, Tem canal que coloca né? o terço antes da missa. Sim. Então fica a dica aí. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que para você... tem um amigo que estudou comigo na teologia, né? Um carmelita, que ele é youtuber, ele também, Fray Abel. Fray Abel? Vou procurar. Fray Abel, sim. Fray Abel, vou procurar. Olha lá, é só colocar Fray Abel, você acha? Que, sim,
Eu Vou acho que não. procurar. Agora eu vejo Que ele falava isso, né? fácil. Que quando a gente vai para a oração ou a gente vai para a missa, a gente tem que ir com sede de Deus, né? Mas a gente não consegue ir com sede de Deus se a gente está cheio de outras coisas, Ah, né? Então, realmente a gente necessita desse tempo, desse momento para se preparar, né? Para esvaziar as coisas que a gente tem demais, para a gente poder se encher de Deus nesse momento. boa dica, Danilo, boa dica. Que mais? Que mais? Quero saber da sua vida, como é que tá? Me conta uma novidade aí. Novidade é que eu não sei se eu vou ter férias agora com a pandemia, na Ah, é? maneira como Você está tá o vendo Brasil. aula online? Aulas online? Sem Zoom, por Zoom, e aí também isso foi um pouco Ah, desgastante, um pouco, né? chato. Porque, imagina, toda manhã, né, assim, a gente tinha aula a partir das 9, de 9 até a 1, Aham. no meu quarto, na frente do computador. O dia Aí inteiro, chega. né? Sim, e aí de tarde eu tinha que fazer os trabalhos que a faculdade passava, né? No mesmo lugar, no mesmo Claro. ambiente. Passar o dia inteiro no Sim. mesmo lugar. Então aí saturava um pouco, né? Mas acontece, né? Faz parte. Sim. A novidade, né? Não sei se você sabe, eu sou tio agora, Maria Tio? Júlia. Da Sou Matilde da tio. Maria Júlia? Sim. Que maravilha, hein? Você tem uma irmã só, né? É a Sim, Denise. então, irmã. Não, quase, Daniele. Daniele, Sim. claro, confundiu. Um beijo pra Daniele, pra E Maria você, Júlia. você tem só uma irmã, né? Eu tenho A uma Paula. só. Isso. Ainda não sou tio, não. Não, Ainda mas não é eu sou tio. tio porque a Priscila teve gêmeo. Então eu me considero tio. Ah, sim, claro, claro. Foi, Estão muito bonitos, é né? o Rafael e Leonardo, tomara que seja. Eu não sou muito bom de nome. Mas faço votos para que seja. Olha só, eu vou acompanhar. Ô Danilo, você podia abrir um canal no YouTube também. O que você acha? Contar da história do convívio dos freis. Como é que eu faço para ser um padre, por exemplo? Sabe que eu tenho procurado agora? Agora eu gosto de ver coisas aleatórias no YouTube, né? Aham. Agora, o que eu sempre assisto é Arautos. Eu ia te perguntar uma coisa antes. Mas é Arautos Sem Segredos. Eles fazem tipo. Sabe os Arautos do Evangelho, né? Aham. E aí eles fazem, tipo, é fake, assim, mas é muito engraçado. Porque são os padres bem jovenzinhos, assim. São os padres bem jovenzinhos lá dos Arautos do Evangelho, mostrando os segredos dos Arautos. Você lembra? Ano passado teve uma polêmica no Fantástico, falando sobre os Arautos fazer uma lavagem cerebral em pessoas, muito paradas assim. Não, é porque aqui na Espanha Não passa. eu não acompanho. Não passa. Sim. Mas teve essa polêmica aqui ano passado. Sim. Aí eles bolaram essa ideia de fazer um canal no YouTube mostrando os segredos dos Arautos. É bobo, assim, mas é engraçado. Mas eu queria te perguntar como é que faz para uma pessoa, com a graça de Deus, que vai ver esse vídeo e vai perguntar, como é que eu faço para ser um padre ou para ser um padre agostiniano? Eu sei que você é agostiniano recoleta, mas você segue também alguma tradição assim? Você é tradicionalista ou carismático? Você vai em alguma linha dessa? Você Não, pessoalmente? não. Eu tento, principalmente assim, antes de entrar no seminário eu tinha uma certa afinidade com a renovação carismática, né? Uhum. Mas afinidade, né? Não era Mas renovação, então, o seminário renovação. agostiniano se converteu ao catolicismo. Cabrito. Não. Dentro do seminário eu fui descobrindo melhor a espiritualidade agostiniana recoleta, né? Então, assim, o que eu E trata-se do vivo quê? da interioridade. A busca de Deus dentro de si mesmo, né? E dos irmãos, né? Então, assim, os 3 pilares da gente a comunidade, o apostolado e a contemplação, né? Então, assim, essa interioridade que vai te levar a encontrar com Deus, esse encontro com Deus que vai te ajudar a reconhecer o teu irmão, a quem está do lado, a reconhecer Deus no teu irmão,
né? Uhum. E esse movimento em conjunto te ajuda a te lançar a missão, né? Então, o apostolado. Então, aí eu vou me encontrando a mim mesmo, encontro a Deus dentro dessa espiritualidade e é o que eu sigo, né? Como renovação é tradição da igreja hoje em dia e também a espiritualidade agostiniana é uma família a mais, um carisma a mais dentro da igreja. Mas, voltando para a pergunta, Sim. eu acho que não só para ser padre, para ser frei, para ser freira, né? Eu acho que todos nós temos que passar por um processo de discernimento, ou seja, de se perguntar o que Deus quer da gente. Né? O que hoje Deus quer de Alan Bruno. Né? E aí responder essa resposta para a gente conseguir responder essa vocação de Deus. Esse chamado que Deus faz para cada um de nós. Esse discernimento, o processo de discernimento é o primeiro passo para, por exemplo, essa vida me atrai, mas não sei se é para mim. Tem que começar um processo de discernimento. Eu acho essa pergunta importante, fundamental para qualquer, para a vida, assim. Independente do que você quiser ser para você, quiser ser na sua existência, o que você quiser fazer na sua existência. Sim, é porque assim, muitas vezes a gente de maneira inconsciente, a gente faz uma separação, né? Como se um sacerdote fosse mais do que um leigo. Eu acho. Então, não. Okay. A gente tem a mesma palavra da vocação universal ao sacerdócio, né? Sim, pelo batismo, né? Essa é a nossa maior dignidade como filhos de Deus, né? Então, assim, exemplo, São Moscati, que foi um médico leigo que se dedicou a sua vida à medicina e se tornou santo. Quem é mais santo? Ele ou, não sei, um frei que se tornou santo? Santo Antão, lá da caverna. Então, acabam que todos se tornaram santos, né, de maneiras diferentes, né? Ou então os pais de Santa Teresinha. As ideias lá do São José Maria Escrivá, né? Você ser santo na sua vida ordinária, ser santo no cotidiano. Sim. Então, eu acho que a nossa vocação é a santidade, né? A vocação universal do batizado é a santidade. E como assim, a gente vai conseguir alcançar isso só com a graça de Deus, seja celebrando missa, seja fazendo site. Ou mais, né? Ou mais que eu, sinceramente, Bruno, eu acho que tu é chamado a muito mais do que simplesmente a fazer sites, né? Eu acho que você tem uma cabeça muito boa, você tem umas ideias muito boas. Aconteceu uma contagem regressiva aqui agora. E eu acho que vai cair e vai... Será que a gente tem só uma hora? Meu Deus, eu fiquei desesperado. Começou aqui, ó. Eu não tô vendo. 1 minuto remaining. Tá, restando 1 minuto e 40. O que a gente faz? Não sei, vamos ver se vai cair. Se cair, a gente vai entrar de novo. Tá. Beleza, vai. Eu acho que a gente... Independente... Eu vi um padre da TV Aparecida falando isso. Que a dona de casa tem que usar o altar. O altar dela é o fogão. O advogado, o altar dele é a caneta que ele assina os processos. O padre, o altar dele é óbvio, né? Mas cada um tem sim a sua vocação. Tem sim a sua vocação de santidade. Eu ia falar a vocação ao sacerdócio, mas é uma ideia um pouco protestante. Não, porque pelo seu batismo, pelo nosso batismo, a gente recebe 3 vocações: sacerdote, profeta e rei, né? Então a gente, pelo batismo, a gente também é sacerdote, é o sacerdócio universal, né? Interessante. Não, então tá tudo certo. Tá tudo em outras palavras, é você conseguir santificar a sua vida, né? Com as coisas que você faz, você poder ser esse intermediário, essa mediação,
de santificação, né? Claro, quem vai santificar não é você, é a graça que Deus dá para você, né? E põe nisso tudo. Sim. Eu acho que quando eu falo que você é muito mais do que